E aí pessoal, beleza? Daqui a pouco a gente tem uma live com uma super profissional direto do Pará. A gente vai falar sobre hérnia de disco, mitos e verdades, tudo que você precisa saber para não cair na faca aleatoriamente, fazer uma cirurgia completamente desnecessária, como é feito na maioria dos casos, e evoluir com a síndrome de falha cirúrgica, beleza? Mas eu tô aqui para falar sobre a coleta de referências, os marcos que nós captamos, anotamos e avaliamos para que os pacientes saibam se estão melhorando ou não. Por quê? Porque o paciente só foca na dor, na intensidade da dor. Dor de 0 a 10, 9. O tratamento só prestou se ele tiver com a dor 5, se ele tiver com a dor 2 ou se ele tiver com 0 de dor. E a verdade é a seguinte, mais da metade dos pacientes, cerca de 55% dos pacientes não zeram a dor. Então a gente precisa ter um alinhamento de expectativa muito grande, uma comunicação terapêutica muito grande e uma entrevista motivacional muito eficiente, beleza? Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque, geralmente, o fisioterapeuta musculoesquelético coleta apenas referência funcional, mecânica, sintomática e neurológica. Traduzindo, a funcional é que o paciente não consegue fazer e ele atribui essa incapacidade à dor. A gente não sabe o que é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se ele já estava com incapacidade associada a alguma rigidez, alguma limitação de movimento, ou se ele teve a dor e por causa da dor ele não faz. Ainda assim, se ele não fizer e atribuir isso a como incapacidade causada pela dor, a gente precisa saber se é medo de enfrentar a dor e achar que está piorando, porque o tecido está ferido, lesionado, e se dói, está lesionando mais. O paciente acredita que dor é sinônimo de dano, de lesão tecidual, beleza? Então, uma coisa é certa, a gente tem que deixar claro isso aí. Outra coisa é se essa incapacidade é realmente por causa da dor. Se ele fizer, ele agrava. E tudo isso aí vai depender do diagnóstico, beleza? Se o cara tá com trauma em recuperação, como por exemplo, eu acabei de ter 2 lesões musculares, posterior de coxa e glúteo e posterior de coxa na transição para o joelho ali da perna direita, na esquerda e na direita. Existem movimentos que produzem a minha dor e até certo ponto eles estimulam, vamos dizer assim, o reparo tecidual. E ao estimular o reparo tecidual, eu melhoro por causa da carga imposta no meu tecido que está ferido. Agora, existe um limite desse movimento, que eu produzo a minha dor e fico pior depois. E o tecido aumenta os campos receptivos e minha dor espalha. Isso é sinônimo de dano. Eu fiz tanto exercício, tanto movimento, que a minha dor piorou. Então, eu preciso ter esse alinhamento de expectativa e eu preciso saber que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Por isso o exercício é ciência. Por isso a gente precisa fazer o tracking, fazer o rastreamento da prescrição de exercício. A gente precisa se basear em fisiologia do exercício avançada, em volumes e capacidades musculoesqueléticas. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo grupamento muscular que a gente está prescrevendo exercício como alvo de controle da dor, tem um volume mínimo efetivo para adaptação e um volume máximo recuperável para que a próxima sessão de fisioterapia ou para que o próximo grupo de exercício que o paciente está fazendo seja eficiente. Porque se ele ultrapassar esse volume máximo recuperável, a próxima sessão de exercício não vai ser eficiente. E aí o fisioterapeuta, quando vê que o paciente não está conseguindo, não tem a mínima noção de volumes e capacidades musculoesqueléticas. E aí o que é que ele faz? Ele troca o exercício, ele joga o exercício lá no membro superior, joga lá no membro inferior, porque o paciente é capaz de fazer. É uma estratégia válida? Às vezes. Na maioria das vezes, não é uma estratégia válida. Porque você está fazendo isso sem saber o motivo de você estar fazendo isso. Você não está fazendo isso para reverter uma sensibilização, um flare-up, uma somação temporal, um IDAP que esteja acontecendo diante de você. Ontem mesmo a gente avaliou uma paciente em Minas Gerais, através do atendimento online. E o que aconteceu? Ela sensibilizou na nossa frente. E possivelmente a gente teria que parar tudo e fazer padrões respiratórios com ela para ela tentar paralisar a evolução desse flare-up ou até reverter esse flare-up através da acomodação do sistema nervoso simpático, do sistema nervoso neurovegetativo, tá? Mas vamos raciocinar um pouquinho.
Avalie um paciente que avalie uma paciente que tem cólica abdominal e acabou de vir do ginecologista com transvaginal ok, com ultrassom de abdômen total ok, com exames de sangue ok, com ressonância com contraste pélvica abdominal, sem nenhum achado que justifique a cólica. O paciente não tem mioma, não tem ovário policístico, não tem endometriose, o paciente não tem adenomiose, o paciente não tem nada na pelve que justifique a cólica. E o paciente tem história prévia de dor lombar, mas para a paciente ela não tem a mínima ideia que essa cólica pode estar sendo influenciada pela coluna lombar, quiçá pelo quadril. Beleza? E aí a gente faz uma avaliação e coleta as referências dela. Pronto. Referência número 1. Flexão em pé. Dobrar o tronco à frente é doloroso e limitado. Extensão em pé. Dobrar o tronco para trás é doloroso e limitado. Deslocamento lateral. Doloroso e limitado à direita, livre e completo indolor à esquerda. 3 referências mecânicas, correto? Referência sintomática. Dor 7 de 10. Dor 7 de 10. Ao realizar exercícios para membro inferior na academia, como agachamento, stiff, afundo e por aí vai. E dor 7 de 10 pós-corrida, que evolui com 24 a 36 horas completamente dolorida, com a cólica absurda, não responsiva a ibuprofeno e Buscopan. Você entendeu quantas referências eu coletei aí? Referência mecânica, referência funcional, seria a corrida, seria o exercício de membro inferior na musculação. Referência sintomática 7 de 10, referência neurológica não se aplica porque ela não tem. E outras referências, uso de medicação pós manifestação do sintoma, beleza? Capacidade de execução do seu exercício até o limiar tolerável. Exemplo, ela está na 3ª série de agachamento sem dor, vai para a 4ª, começa a doer. Ela está na 2ª série de afundo sem dor, vai para a 3ª, começa a doer. Ela faz a 1ª série de stiff, vai para a 2ª, começa a doer. Você entende que eu tô... Gente, a curva de controle da dor, ela é um I. Ela é um U. É assim, ó. Então você começa a fazer exercício, vai controlar a dor, faz demais, começa a perder o controle, porque botou exercício lá pra cima. Não é uma curva linear que quanto mais exercício eu faço, mais eu controlo dor. E o comportamento do sintoma é variável. Vai ter sempre um pico no eletrocardiograma, como se fosse um eletrocardiograma, picos e vales. E quando ela estiver no pico, ela vai querer não fazer nada. E quando ela estiver no vale, ela vai querer fazer muita coisa porque ela tá bem. E é aí que está o erro da maioria dos pacientes. Equilíbrio é a chave. Se ela tá mal, ela precisa fazer o exercício apesar da dor. Reduz intensidade, reduz volume, reduz carga, faz com mais cautela, mas não deixa de fazer. E quando ela estiver bem, ela não exagera, ela faz a dose que ela já está acostumada. E você mensura, fala para o paciente ficar hipervigilante, anotar, fazer um diário dos exercícios dela. O que está rolando? A paciente faz futevôlei, forró, a paciente faz musculação e tem uma assessoria esportiva de corrida. Futevôlei, forró, musculação e assessoria esportiva de corrida. Em todas as atividades ela trabalha o membro inferior. Somente na musculação tem dias que ela trabalha só o membro superior, entende? O que você acha relacionado à capacidade e demanda, né? A sistemas complexos de análise de movimento e de prescrição de exercício. É óbvio que essa paciente tá com a demanda acima da capacidade para membro inferior. Por mais que o forró esteja um momento de lazer, eu sei que você está pensando, mas o forró é lazer, ela pode estar com várias endorfinas sendo liberadas. Mas na real, na prática clínica, não é isso que a gente vê. A gente vê vários grupos de exercícios concorrendo. Por exemplo, triatletas e praticantes de crossfit. É muito comum a gente ter que fazer uma redução do volume abrupto na prescrição do treinamento deles. Porque o fisioterapeuta conservador, ele está acostumado a chegar e fazer assim, ó. Sai do exercício, vamos tratar. Quando tratar, a gente dá alta e você volta pro exercício. Aí se o cara lesiona, vai ter que gastar dinheiro de novo com você, né? Esse é o fisioterapeuta meia boca, o fisioterapeuta conservador, que não trabalha com prática baseada em evidência, que não tem a mínima ideia do que eu tô falando.
O fisioterapeuta moderno, o fisioterapeuta contemporâneo, o fisioterapeuta que estuda neurociência da dor, que estuda fisiologia do exercício, o que é que ele vai fazer com esse paciente? Ele vai aplicar os conceitos da neurociência e da fisiologia e vai entender que esse paciente está superando a capacidade musculoesquelética dele e vai começar a rastrear, fazer o que eu chamo de tracking em todos os ritmos de exercício. Se necessário, a gente vai mexer no nível de exercício e aumentar o nível de não exercício, o nível de atividade fora do exercício, que a gente chama de NET. Caio, como que faz isso? Geralmente eu boto 6 andares de escada para adultos e 3 andares para idosos. Geralmente eu boto 10.000 passos para adultos e 7.000 passos para idosos. Geralmente só isso aí já faz com que o NET controle a dor no sistema metabólico, porque tem um colateral no sistema nervoso e o sistema nervoso começa a liberar endocannabinoides, opioides endógenos, monoaminas, inibem fatores de necrose tumoral, citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas, enfim, inibe colicistoquinina, que é um mediador gigante de ansiedade, que muitas vezes no paciente com dor crônica está muito forte, está muito associado. Paciente com enxaqueca tem muita liberação desse tipo de proteína e isso é um mediador isso é um fator pronoceptivo que faz com que esse paciente tenha mais dor. Xinguei você todo, né? Não sei. Espero que não. Traduzindo, exercício é ciência. E se você está fazendo exercício aleatório num Pilates, num RPG, numa clínica de fisioterapia ambulatorial, numa academia com instrutor de academia, até mesmo com seu personal, ou até mesmo com seu fisioterapeuta particular, e você questiona esse fisioterapeuta, ele não sabe muito ou gagueja te explicando por que ele está fazendo aquilo, é hora de repensar. É hora de parar de falar por aí, já fiz fisioterapia e não funcionou. Você não fala, já fiz medicina e não funcionou. Você troca de médico. Não é mesmo? Vamos fazer uma analogia bem grosseira aqui, uma analogia severa. Vamos fazer uma analogia severa. Você descobriu um câncer, velho. Você aceita o diagnóstico logo de cara? Você aceita o diagnóstico de cara? Não. Provavelmente não. Você vai procurar uma segunda opinião médica, porque você quer ouvir que não era câncer na parada. E você tá certo. Você tá certo, porque os profissionais da saúde hoje tá reunindo um conjunto de características e dando um diagnóstico para você sem te dar o benefício da dúvida, velho. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora. Todo mundo sabe aí que eu pratico o triatlon de forma amadora, né? Eu nado, pedalo, corro, faço musculação, eu tento fazer muita atividade física e eu faço isso para fugir do padrão de ansiedade que eu tenho. Além dessa fuga do padrão de ansiedade, eu faço terapia também, cognitivo-comportamental, e quem é meu seguidor raiz sabe exatamente disso. E estou muito melhor, né? Nos últimos 4 anos eu tive uma evolução assim brutal na ansiedade, na higiene do sono. A higiene do sono, é verdade, melhorou nos últimos 3 meses. Em 3 anos e 3 anos e 9 meses muito ruins. Desde que eu larguei o cigarro em 2015, muito ruim o sono. E nos últimos 3 meses melhorou absurdamente, né? Mas enfim, esqueci até do que eu tava falando. Quando a gente pensa que... Peraí que eu vou botar uma segunda parte porque eu esqueci o que eu tava falando.